O casarão da família Albuquerque se erguia imponente no bairro do Pacaembu, em São Paulo, como um lembrete vivo de que certas famílias preferiam ostentar tradição ao invés de modernidade. O portão de ferro sempre polido, o jardim milimetricamente podado e os vitrais franceses denunciavam um gosto caro, mas antiquado. Era o tipo de lugar que os motoristas de aplicativo olhavam 2 vezes antes de tocar a campainha, só para se certificar de que tinham parado no endereço certo. Por trás daquela fachada impecável, vivia Helena Albuquerque, 36 anos, herdeira de uma fortuna que parecia mais uma maldição do que um privilégio. Bonita de um jeito natural e sem esforço. Tinha cabelos castanhos levemente ondulados, olhos de cor indefinida, às vezes verdes, às vezes cinzentos, e um olhar sempre carregado de ironia. Para os vizinhos, ela era a filha rica que se recusava a seguir os moldes da alta sociedade. Para a própria família, uma ovelha perdida que, embora nunca tivesse feito nada escandaloso, insistia em ser normal demais. A contragosto de Helena, sua mãe, Dona Eugênia, decidira contratar um pintor para registrar um retrato da família. Uma ideia ultrapassada, segundo a herdeira, mas absolutamente obrigatória para uma matriarca obcecada por deixar legados visuais. Um retrato de família é tradição, Helena. Dona Eugênia decretou, servindo chá com a mesma pompa de quem assinava um decreto. Não quero ouvir objeções. Helena suspirou, mexendo no celular enquanto a mãe discursava. Retrato? Em pleno 2025, mãe. Existe uma coisa chamada câmera digital, sabia? E existe uma coisa chamada classe, que você insiste em ignorar, respondeu a matriarca com frieza cirúrgica. Na semana seguinte, o pintor chegou. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas o nome, Adriano Duarte. Apareceu na mansão carregando um cavalete, algumas telas embrulhadas em tecido cru e uma mala de couro gasta que parecia ter vivido guerras. Vestia-se como se tivesse sido arrancado de um ateliê empoeirado. Camisa preta amarrotada, calça jeans manchada de tinta e botas que já não tinham brilho. O mordomo o anunciou como se fosse uma visita de estado, mas Adriano não parecia se importar com etiquetas. Seus olhos eram escuros, atentos, e sua postura era de alguém que observava mais do que dizia. Quando entrou no salão principal, onde ficaria o grande quadro, Helena o viu pela primeira vez. Ele não sorriu, não cumprimentou com exagero. Apenas fez um aceno discreto com a cabeça e começou a avaliar o espaço. Belo lugar, disse seco. Mas luz ruim? Dona Eugênia pareceu ofendida. Como assim luz ruim? Essas janelas foram importadas da França. Adriano ergueu o olhar quase divertido. A França exporta muita coisa inútil, senhora. Inclusive vidros. Helena segurou o riso, observando o choque estampado no rosto da mãe. Quem ousava falar assim com Eugênia Albuquerque? Talvez só um homem que não estivesse interessado nem em dinheiro, nem em status. Enquanto ele montava seu cavalete, Helena se aproximou curiosa. Você sempre chega destruindo a autoestima das famílias que contrata? Perguntou arqueando uma sobrancelha. Adriano nem ergueu os olhos. Só digo o que vejo. Se preferirem um artista educado, posso indicar uns 10. E por que minha mãe contratou justamente você? Ele sorriu de canto, finalmente a encarando. Talvez porque ninguém mais tenha coragem de dizer a verdade nessa casa. Helena prendeu a respiração por um segundo. Não era só a resposta. Era o tom. Havia sarcasmo, mas também algo magnético, desconcertante. Um estranho que não tinha medo de afrontar sua mãe, e ainda por cima a provocava. Nos dias seguintes, Adriano passou a frequentar a mansão todas as manhãs. Ficava horas diante da tela, mergulhado no trabalho. Falava pouco, mas quando falava deixava rastros de ironia. Helena, que no início apenas observava de longe, começou a encontrar desculpas para estar por perto. Fingia ler no sofá, levava café que ele quase nunca aceitava, ou simplesmente inventava comentários banais sobre arte. Esse retrato vai nos deixar parecendo mais importantes do que somos? Perguntou ela certa tarde com humor. Adriano não desviou os olhos da tela. Impossível. Pintura não faz milagre. Helena riu genuinamente. Era raro alguém dentro daquela casa ousar expor a hipocrisia familiar. Na noite seguinte, durante um jantar formal, a mãe a repreendeu. Helena, quero que mantenha certa distância desse pintor. Ele é excêntrico.
Helena ergueu a taça de vinho sarcástica. Traduzindo, ele não te bajula. Dona Eugênia estreitou os olhos. Ele não é como nós. A herdeira sorriu com malícia. Graças a Deus. E enquanto as luzes de São Paulo piscavam lá fora, a chama de uma curiosidade perigosa começava a arder dentro dela. As manhãs na mansão Albuquerque passaram a ter um ritmo próprio. Adriano, silencioso e concentrado, e Helena, que o observava sempre que podia, ora disfarçando, ora aberta demais em sua curiosidade. Mas a tranquilidade inicial logo cedeu. Espaço a tensões, rivalidades e humilhações que testariam ambos. Dona Eugênia, percebendo o interesse crescente da filha pelo pintor, intensificou sua vigilância. Reunia familiares e amigos próximos para garantir que ninguém subvertesse a ordem natural da casa. O sarcasmo de Adriano, que antes divertia Helena, agora provocava olhares hostis da matriarca. Ele parece não respeitar ninguém nesta casa, reclamou Dona Eugênia durante um jantar formal, batendo levemente os talheres. Não sei o que sua irmã vê nele. Helena ergueu as sobrancelhas, um sorriso irônico surgindo no canto da boca. Eu vejo honestidade, disse tranquila. Algo que está em falta aqui, não acha? O comentário causou silêncio absoluto. Até o mordomo piscou surpreso. Adriano, por sua vez, estava ausente, como sempre, mas suas palavras ecoavam nos pensamentos de todos. Helena começou a perceber que a atração que sentia por ele era mais do que curiosidade. Havia uma tensão quase elétrica que surgia sempre que ele a encarava com aqueles olhos intensos e misteriosos. Mas nem tudo era jogo de olhares e provocações. A vida da mansão escondia pequenos dramas diários que testavam o caráter de todos. Os empregados enfrentavam exigências absurdas da família e Helena, observando injustiças sutis, um empregado repreendido por nada, uma governanta humilhada, por falhas mínimas, começou a sentir indignação silenciosa. Cada comentário ácido de Adriano sobre as hipocrisias da alta sociedade era como uma válvula de escape para seus próprios pensamentos e, juntos, compartilhavam momentos de cumplicidade silenciosa. Certa tarde, Helena se aproximou do estúdio, onde Adriano misturava cores com cuidado obsessivo. Você não cansa de ver tanta falsidade? Perguntou ela, inclinando-se sobre o cavalete. Ele parou, girou lentamente o pincel entre os dedos e respondeu. Eu canso da falsidade, não da sinceridade. Seu olhar a desafiou. E você? Aguenta viver nesse teatro sem explodir? Ela deu de ombros, uma risada breve escapando. Depende do dia. Mas algumas pessoas não têm ideia do quanto é divertido provocá-las. A aproximação deles cresceu de maneira silenciosa, como uma tensão que ninguém além deles podia perceber. Cada comentário, cada troca de olhar, carregava humor, ironia e uma atração crescente. Helena, acostumada a ser controlada e vigiada, sentia-se viva ao lado dele. Adriano, por sua vez, embora reservado, demonstrava sinais sutis de afeição. Um sorriso contido, uma atenção inesperada, uma proximidade calculada que incendiava a imaginação dela. Mas as complicações não demoraram a surgir. Alguns familiares começaram a perceber a conexão e decidiram intervir. O primo de Helena, Ricardo, arrogante e convencido, provocava o pintor sempre que podia. Então você é o tal Adriano, que veio pintar nossa família? Parece mais um ator de filme indie perdido em um set de gala. Adriano ergueu a sobrancelha, sem se perturbar, e respondeu com sarcasmo. Prefiro ser um ator perdido a ser um crítico arrogante com nada a acrescentar. O comentário deixou Ricardo vermelho de raiva, mas Helena reprimiu um riso, admirando a coragem silenciosa dele. Ela percebeu que havia algo raro em Adriano. Não buscava aprovação, nem se curvava às regras da alta sociedade. Em paralelo, dilemas morais começaram a surgir. Helena descobriu que a família planejava decisões financeiras e sociais que prejudicavam empregados e vizinhos, ações que ela não podia simplesmente ignorar. Adriano, sempre observador, compartilhava sua indignação sem se envolver diretamente, mas de forma que Helena se sentisse apoiada. Juntos, começavam a questionar o mundo em que viviam, embora ainda não confessassem a intensidade do vínculo que crescia entre eles. Um dia, enquanto a cidade fervilhava com o trânsito típico de São Paulo,
Helena encontrou Adriano no jardim, sozinho. O céu cinzento refletia uma leve melancolia, e a brisa carregava o perfume de flores raras que cresciam entre o concreto da cidade. "Por que você não sorri mais?" perguntou ela, tentando quebrar a tensão. Ele a encarou, um brilho de humor sutil nos olhos. "Sorri demais por obrigação, não por escolha. E você? Continua fingindo que está satisfeita com essa vida de luxo sem sentido?" Ela riu com sarcasmo. "Faço o que posso para não enlouquecer. E você parece conseguir isso com naturalidade." Havia uma proximidade crescente, mas também perigos. Os rumores dentro da família, o olhar crítico da sociedade e a própria relutância de Adriano em se envolver emocionalmente. Cada momento juntos era um jogo de sedução intelectual e silenciosa, onde sarcasmo e ironia se misturavam a olhares que diziam mais do que qualquer palavra. A tensão atingiu o ápice quando Helena, certa noite, entrou no estúdio para discutir detalhes do retrato e encontrou Adriano parado, contemplando a tela, imerso em pensamentos que pareciam confusos e intensos. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se. Ele ergueu os olhos e por um instante a fachada reservada caiu. Havia vulnerabilidade. "Não sei se quero terminar esse quadro", disse baixando o olhar. "E talvez não queira que termine." Helena sentiu o coração disparar. Nunca tinha visto aquele lado dele. Algo na maneira como disse aquilo, tão simples e direto, carregava emoção crua. Ela percebeu que o vínculo que sentia ia além da atração. Havia uma conexão intelectual, emocional e moral que nenhum deles ainda ousava nomear. Nos dias seguintes, os conflitos aumentaram. Comentários maldosos da família, provocações do primo, olhares críticos de convidados da alta sociedade e a pressão de manter aparências transformavam cada visita ao estúdio em um campo minado. Helena, porém, não recuava. Cada gesto de Adriano, o jeito de observar, a escolha de cores, o silêncio calculado, reforçava nela uma coragem que antes desconhecia. E, aos poucos, o respeito e a atração se misturavam, criando uma tensão irresistível que nenhum dos dois conseguia ignorar. A tensão dentro da mansão Albuquerque atingiu seu ponto de ebulição em um fim de tarde chuvoso, quando a cidade de São Paulo parecia uma pintura borrada de cinza e luzes refletidas no asfalto molhado. Helena entrou no estúdio, o coração acelerado, e encontrou Adriano parado diante do retrato que havia avançado lentamente nos últimos meses. Ele segurava o pincel de maneira incerta, o olhar perdido, como se lutasse contra algo invisível. "Adriano", começou ela, hesitando. "O que aconteceu?" Ele não respondeu de imediato. Virou-se lentamente, o rosto sério, mas seus olhos escondiam algo que ela ainda não conseguia decifrar. "É a família, Helena. Eles não entendem e não querem entender." Sua voz estava carregada de frustração contida. "Acham que posso ser comprado, manipulado, como se a arte tivesse preço ou etiqueta." Helena aproximou-se, sentindo uma mistura de indignação e preocupação. "Eles não entendem você, mas eu entendo." E sem perceber, suas mãos tocaram a dele ao tentar pegar o pincel. O choque do contato foi elétrico. Enquanto falavam, um grupo de familiares entrou inesperadamente no estúdio. Dona Eugênia, impecável em sua postura, acusadora no olhar, acompanhada de Ricardo e de alguns convidados que vinham apenas para observar a cena. "Helena, você está se tornando uma vergonha para esta família", começou Eugênia com voz cortante. "Permitir que ele manipule você. Que influência estranha é essa?" Adriano não se intimidou. "Eu não manipulo ninguém, senhora. Apenas mostro o que vejo. A verdade é a sinceridade." Seus olhos escuros desafiaram cada um dos presentes. "Se isso incomoda, talvez o problema não seja meu." O silêncio tomou o estúdio. Ricardo cerrou os punhos, tentando manter o controle, mas a presença de Adriano era como uma força invisível que ninguém conseguia enfrentar. Helena sentiu-se orgulhosa, mas também protegida. Pela primeira vez, percebeu que o respeito e a coragem dele não eram apenas intelectuais. Eram genuínos, inabaláveis. Nos dias seguintes, a tensão transformou-se em um enfrentamento silencioso. Adriano continuava a pintar indiferente aos cochichos, enquanto Helena se tornava sua cúmplice moral. Eles trocavam olhares rápidos, pequenos gestos de proximidade.
mas ainda mantinham distância física, como se a intensidade do vínculo pudesse ser explosiva demais para qualquer gesto aberto. Certa noite, após um jantar carregado de comentários ácidos e indiretas sobre o romance impossível, Helena escapou para o estúdio, encontrando Adriano sozinho. A chuva batia nas janelas, e a luz suave de um abajur destacava o contorno de seu rosto concentrado. "Você está bem?" Ela perguntou, aproximando-se sem tocar. Ele suspirou, e pela primeira vez parecia humano em sua vulnerabilidade. "Eu não esperava que fosse tão difícil enfrentar uma família inteira. E você também, não é?" Ela riu levemente, tentando quebrar a tensão. "Dificuldades em família? Nunca ouvi falar." O sarcasmo os aproximou, e a barreira que existia entre eles começou a ceder. Adriano finalmente largou o pincel e virou-se completamente para ela. "Helena, eu não sei como dizer isso sem parecer absurdo, mas você mexe comigo de um jeito que ninguém mais mexeu." Ele fez uma pausa, encarando cada detalhe do rosto dela. "E talvez isso seja perigoso." Ela sentiu o coração disparar. "Eu também sinto isso," disse, quase sussurrando. "Mas parece que não podemos fugir." Na manhã seguinte, um fato inesperado mudou tudo. Helena descobriu que Ricardo havia planejado sabotar o trabalho de Adriano, espalhando críticas falsas sobre sua ética e profissionalismo para a família e para os amigos. A revelação deixou Helena indignada, mas também determinada. Não podia permitir que a honestidade e talento dele fossem manchados por intrigas familiares. Ela confrontou Adriano no estúdio. "Ele tentou te difamar. E você vai deixar passar?" Adriano ergueu os ombros com um sorriso contido. "Eu já sabia que isso viria. O que não esperava era que você fosse me proteger de forma tão direta." "Proteger?" Helena arqueou a sobrancelha. "Não estou protegendo você. Estou protegendo a verdade, e de certa forma a mim também." A proximidade se tornou inevitável. Em meio à chuva que continuava a bater nas janelas e ao cheiro de tinta fresca, eles se aproximaram, encarando-se com intensidade. Pela primeira vez, a barreira de reserva e sarcasmo se dissipou. O primeiro toque de mão se prolongou e um beijo aconteceu. Suave, hesitante, mas carregado de todos os meses de tensão acumulada. Foi um beijo que não precisava de palavras. Dizia tudo: atração, respeito, admiração, cumplicidade. Ao se separarem ainda próximos, o sorriso tímido de Adriano encontrou o de Helena. "Então é assim," disse ele baixo, com ironia e calor. "Perigosamente impossível. Perigosamente delicioso," respondeu ela, rindo. Foi escândalo na família, ainda estava longe de acabar. Mas naquele momento, diante da verdade, da coragem e do vínculo recém-descoberto, eles sentiram que nada poderia separá-los. O amor e a atração eram sinceros, desafiadores, e mais fortes do que qualquer intriga ou pressão social. Nos dias que se seguiram, Helena se tornou mais confiante, enfrentando a família com inteligência e sarcasmo, enquanto Adriano permanecia seu porto seguro, seu aliado silencioso e fascinante. A cidade de São Paulo parecia menor, quase íntima, quando Helena e Adriano começaram a perceber que não precisavam mais se esconder. As ruas movimentadas dos Jardins e da Avenida Paulista se transformaram em cenários para passeios silenciosos e conversas longas, onde o som dos carros e buzinas não importava. Cada esquina, cada café, cada galeria que visitavam juntos carregava a sensação de liberdade recém-descoberta. O retrato finalmente estava concluído. No estúdio, a tela mostrava mais do que as feições de Helena e sua família. Refletia emoções e intensidade e, acima de tudo, a verdade que Adriano sempre buscou capturar. Helena olhava para ele enquanto ele ajustava os últimos detalhes e sentiu algo mais forte que curiosidade: orgulho, admiração e amor. "Ficou incrível", disse ela, com um sorriso que misturava ironia e emoção. "Mas você conseguiu fazer algo que nem minha mãe poderia imaginar." Adriano a olhou, um leve brilho nos olhos. "A arte precisa da verdade, Helena." E a sua coragem tornou isso possível. Aproximou-se de maneira quase imperceptível e segurou sua mão. "E talvez eu não precise mais esconder o que sinto." O toque dos dedos foi suficiente para que a tensão dos últimos meses se transformasse em uma chama ardente. Eles se encaram por um instante longo,
cheio de expectativa, até que Helena, rindo levemente de nervosismo, se aproximou e encostou os lábios nos dele. O beijo foi lento, profundo, carregado de todos os sentimentos contidos durante semanas de olhares, sarcasmo e cumplicidade silenciosa. Era um beijo de entrega, de revelação e de promessa. A cidade ao redor parecia sumir. O estúdio, com cheiro de tinta e o sol filtrando pelas janelas, tornou-se um espaço de intimidade, onde nada além da verdade deles importava. Quando se separaram, sorriram ainda ofegantes, mas certos de que haviam encontrado algo maior que qualquer obstáculo ou convenção familiar. Dona Eugênia, que acompanhava de longe cada passo da filha, percebeu que não poderia mais controlar o vínculo entre eles. Ao contrário, a postura firme e madura de Helena começou a inspirar respeito, mesmo que ainda relutante. Adriano, que antes parecia intocável, agora tinha alguém ao seu lado que entendia sua essência, sem tentar mudá-lo. Nos dias que se seguiram, pequenas vitórias emocionais e sociais marcaram a rotina do casal. Helena passou a confrontar decisões da família com inteligência e graça, enquanto Adriano permanecia seu aliado silencioso, sempre pronto para proteger a verdade sem precisar impor nada. Juntos, aprenderam que coragem não é apenas enfrentar inimigos externos, mas também aceitar vulnerabilidade e sentimentos profundos. O romance deles floresceu de forma natural, sem pressa, mas com intensidade. Caminhavam de mãos dadas pelos parques da cidade, visitavam exposições, compartilhavam cafés e sorrisos, e encontravam no outro um porto seguro contra a hipocrisia e a superficialidade que antes dominavam suas vidas. Cada gesto, cada olhar, cada toque carregava a promessa de que o amor deles não precisava ser público para ser verdadeiro, mas era tão evidente quanto a própria vida que levavam. Em um dia claro, enquanto o sol refletia nos prédios espelhados da Avenida Paulista, Adriano e Helena caminharam até um café tranquilo. Ele segurou sua mão com firmeza, os dedos entrelaçados, e a olhou nos olhos. Eu pensei que poderia viver sozinho para sempre, focado apenas na arte. Mas você me mostrou que é possível amar e criar ao mesmo tempo, que não precisamos escolher entre sentir e existir. Ela sorriu, sentindo uma mistura de felicidade e emoção profunda. E você me mostrou que não devo mais fingir que estou satisfeita com o que é fácil ou seguro, que a coragem e a verdade valem mais que a aparência de perfeição. Eles se inclinaram lentamente, compartilhando outro beijo, mais longo e intenso que o primeiro, agora carregado de cumplicidade, respeito e a certeza de que o vínculo deles havia vencido todas as dificuldades. Era o beijo de quem encontrou sua metade, não apenas no amor, mas na vida e na moral. O retrato, agora exposto no salão da mansão, não era apenas uma obra de arte, era um símbolo da transformação de Helena, da honestidade de Adriano e da força que ambos encontraram um no outro. Cada visita ao estúdio ou passeio pela cidade servia para reafirmar que amor, coragem e autenticidade podiam coexistir, mesmo em meio às pressões de família, sociedade e expectativas. A cidade de São Paulo, com seus arranha-céus, ruas movimentadas e cantos silenciosos, tornou-se cúmplice da história deles. Cada esquina guardava lembranças do início do vínculo. Cada café testemunhava diálogos inteligentes e carregados de ironia. E cada galeria de arte era palco da expressão criativa e emocional que os unia. E assim, Helena e Adriano descobriram que amar não é apenas um gesto, mas uma escolha diária, uma prova de coragem e sinceridade. Que a vida, mesmo cheia de desafios, permite momentos de entrega verdadeira e felicidade compartilhada. Que o sarcasmo e a ironia podem coexistir com ternura e paixão, e que a honestidade emocional é mais valiosa do que qualquer título ou fortuna. O amor deles, nascido da verdade, resistência e cumplicidade, tornou-se um legado, não apenas um romance secreto, mas uma inspiração silenciosa. Para enfrentar injustiças, honrar sentimentos, proteger a autenticidade e encontrar beleza e alegria onde ninguém mais percebe. E naquele último beijo, sob a luz suave que entrava pelas janelas do estúdio, Helena e Adriano selaram não apenas um sentimento, mas a certeza de que juntos poderiam enfrentar o mundo, de maneira franca, corajosa e apaixonada, sem jamais abrir mão de quem realmente eram.